A paz do Senhor Jesus Cristo, que é a irmã Pâmela. Hoje, mais uma vez, vamos aqui aprender com a palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Lucas 12, a partir do 22. Nós vamos ler as preocupações da vida. E o tema hoje que o Espírito Santo quer nos ensinar é sobre a ansiedade. A importância da gente anular isso na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus. E vamos começar aqui lendo aqui, depois nós vamos ler alguns versículos, passear um pouco pela Bíblia, para a gente estar aprendendo com o Espírito Santo através da palavra. E disse aos seus discípulos, isso aqui é o próprio Jesus ensinando, né? Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerais os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais vale vós do que as aves. E quais de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Se nem ainda podeis as coisas mínimas, como estáis ansiosos pelas outras? Considerais os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis sobre o que haveis de comer, o que haveis de beber, nem andais inquietos. Porque a gente do mundo buscam estas coisas, mas vosso Pai que sabe que precisais dela. Mas vosso Pai que sabe que precisais dela. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vede o que tendes e dai, vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, tesouros nos céus que nunca cabem, aonde não chega o ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Isso aqui acho que é um versículo muito direto, né? Em questão de ansiedade, Jesus, sendo maravilhoso e perfeito, ele sabia que chegaria um tempo na humanidade, com o tempo de hoje, que a ansiedade seria um problema, o medo de amanhã. Se você for procurar no Google definição sobre ansiedade, eu encontrei que é preocupação intensa, excessiva, persistente medo de situações cotidianas. Também aprendemos que a ansiedade é o medo do amanhã, a insegurança do amanhã. Ouvi um pastor dizer também que a ansiedade é o medo de que o passado aconteça novamente. Então eu sofri uma dor lá atrás e eu fico ansiosa com medo de que aquela dor se repita novamente. E se a gente for aqui para 1 João 4,18 vai dizer assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor, porque o temor traz consigo tormento. E o que teme não é perfeito em amor. Que amor é esse? Deus é amor. Então, quando nós conhecemos esse Deus, que Ele é o próprio amor, esse amor nos enche. Aqui Jesus vai dizer, o vosso Pai sabe do que a gente precisa. Deus, Ele é Pai. Então, que amor é esse que a gente precisa conhecer? Esse amor de Pai. Deus é o nosso Pai. Então, nós não podemos permitir que o medo nos alcance, porque o verdadeiro amor lança fora todo. Não é algum, não é um ou outro, é todo medo. Então, se a ansiedade está tomando conta do nosso ser, é porque nós ainda não somos perfeitos em amor. Nós ainda não conhecemos o verdadeiro amor. Nós ainda não conhecemos na totalidade o amor de Pai por nós. Porque Deus, Ele é Pai, Ele é o próprio amor. Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é o próprio amor. Então, se a ansiedade está invadindo, está rodeando, está entrando, é porque eu preciso conhecer o amor do Pai.
Eu preciso me encher, eu preciso buscar sentir esse amor no meu espírito. Eu preciso realmente ter convicção de que Deus, o meu Pai, me ama. E tudo que eu precisar, Ele vai suprir. Deus, Ele não está preso ao nosso tempo aqui hoje. Deus, Ele já está no nosso amanhã. Deus, Ele não está limitado. Deus não é um Deus limitado ao tempo. Hoje, nós não podemos adiantar a nossa vida 1 minuto. Porque nós somos presos ao tempo. Deus, Ele não é assim. Deus, Ele já está no nosso amanhã. Então, a pergunta é, por que estamos temendo ao amanhã, se o nosso Pai que nos ama já está lá? Se a minha vida, a sua vida já está no altar do Senhor, então por que o medo está tendo lugar? Então por que a ansiedade está tomando conta? Se o amanhã pertence ao Senhor e o meu Pai já está lá comigo já. O amanhã pertence ao Senhor. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. Nós precisamos conhecer o amor de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. Aí aqui vai dizer, qual que é um dos motivos também da ansiedade? A ansiedade é uma insegurança, é uma preocupação intensa, excessiva, persistente. Aí Jesus vai dizer aqui, versículo 28. Quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então, por que a ansiedade também pode estar tomando conta de mim? Porque além de eu não conhecer o amor do meu Pai de forma plena, de eu não estar usufruindo desse amor de forma plena, eu estou com a minha fé tá pouca. Tá faltando fé. Tá faltando fé em quem? Na pessoa de Jesus. Se nós formos aqui para Mateus 17, aqui vai, a partir do 14, vai falar a cura do menino endemoniado. É quando um pai leva um filho para expulsar demônios dele e os discípulos não conseguem. Aí aqui no 17, até chegar ao 17, o pai pega esse filho e leva até Jesus e diz que os discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus vai dizer, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, até quando vos sofrerei? Aí Jesus pede para trazer. Olha aqui, aí mais abaixo no 20, os discípulos vão perguntar, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Aí Jesus vai repetir, mas de forma muito direta. Primeiro ele diz só geração incrédula, incredulidade é que é a ausência de fé. Aí ele, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, direi esse monte, passa daqui para colar, e há de passar e nada vos será impossível. Tudo é possível ao que crê. Jesus vai dizer, há coisas que é impossível para o homem, mas tudo é possível para Deus. Então, por que está tendo falta de fé? Não conhecemos o amor de Deus, falta de intimidade com o Senhor, falta de comer a palavra de Deus. Por que está faltando fé? Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um dos motivos pela palavra de Deus aqui, por que às vezes não conseguimos o impossível? Por que não conseguimos descansar no Senhor, no amor do Senhor, por conta da falta de fé? E como que vamos ter fé sem oração, sem intimidade com Deus, sem conhecer a palavra? A gente não vai conseguir ter fé, não. Então, nós precisamos alimentar a nossa fé através de um relacionamento com Deus, aproveitando o tempo com Deus no secreto e através da palavra. A gente precisa alimentar nossa alma e nosso espírito com a palavra de Deus. Passar tempo a sós com o Espírito Santo, nos relacionar com o Espírito Santo. Então, nós precisamos conhecer o amor de Deus e alimentar a nossa fé. Fé não é um sentimento, fé é uma decisão. Eu decido crer na palavra de Deus e eu decido crer no Espírito Santo. Isso é uma decisão. Nós cristãos não temos uma vida baseada nos nossos sentimentos e emoções, porque a nossa carne ela nos afasta de Deus. Então nós precisamos tomar a decisão de crer em Deus e buscá-lo acima de todas as coisas. Aqui vai dizer o 20, aqui
31, vamos dizer a partir do 31. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou-vos dar-vos o reino. Então Deus já decidiu nos dar o reino. Vendei o que tendes e dai esmola, fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros nos céus que não que acabe. Aí vai dizer o 34, porque onde estiver o vosso coração, ali estará também, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Eu quero voltar aqui por 23. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Jesus vai dizer também aqui, ó, porque o povo do mundo, eles vivem ansiosos e a vida deles gira em torno do dinheiro, dos bens, das coisas dessa vida. Eles não se firmam na palavra de Deus, eles não conhecem o amor de Deus. Eles não têm Deus como Pai. Alguns têm Deus como um Senhor tão grande que ele não dá para chegar perto dele. E outros têm Deus como um garçom de bênção, que Deus tem que fazer o que eles querem. Mas nós sabemos que Deus é Pai e que a vontade dele tem que ser feita na nossa vida. Então aqui vai dizer, buscai antes o reino de Deus. O que é isso? Aonde tiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. O que tem ocupado a sua mente? É o medo da enfermidade, é a necessidade de receber uma bênção. Senhor, é a faculdade, é o casamento, é as amizades, é a preocupação excessiva com a minha família. E o nosso Deus não é marido, não é pai, não é filho. Não é emprego, não é dinheiro. O nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, é o Pai, é o Espírito Santo. A nossa mente tem que estar ocupada pensando em Jesus. O Senhor me fez me lembrar de um hino aqui da harpa cristã que diz assim: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vidas tão doce para mim. Então, esse hino, o que é? Nas horas que passo pensando em Jesus, não é nas horas que passo pensando na cura que eu preciso, no dinheiro que tem que cair na minha conta, como que eu vou pagar as contas, como que eu vou fazer com a faculdade, como que eu vou fazer com o casamento. Não, nas horas que passo pensando em Jesus. Jesus vai dizer aqui pra gente, ó, Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Temos que amar a Deus de dentro para fora, tem que ser um amor verdadeiro. E como que nós vamos amar alguém que a gente não se relaciona, que a gente não conhece? Volto a dizer o tripé cristão: oração, jejum e palavra. Oração, intimidade. Jejum, matar a carne, fortalecer o espírito. Palavra, conhecer quem é esse Deus. Nós precisamos estar mais próximo de Deus. Isso precisa ser uma sede, uma necessidade para nós. Buscar o Senhor por quem Ele é, e as demais coisas Ele vão acrescentando. Aproveitar o nosso tempo falando de Jesus, pregando de Jesus, amando, cuidando como Jesus amou e cuidou das pessoas, sendo cristãos que realmente imitam a Cristo. Precisamos aproveitar o nosso tempo com a obra de Deus, com as coisas de Deus, pensando no Senhor. O nosso primeiro pensamento tem que ser Cristo e o último, antes de dormir, tem que ser Cristo. Nós temos que passar o nosso dia nos relacionando com o Espírito Santo aqui, ó, de dentro para fora. Não dando lugar para a ansiedade quando o medo bater a porta, porque ele vai bater. Nós somos carne. Nós vamos para a palavra, nós estaremos fortalecidos na rocha. Os frutos do Espírito é o amor, é a paz, é a alegria, é a paciência, é a mansidão, é fé, é domínio próprio. A ansiedade não me domina, o medo não me domina porque eu tenho fé. A ansiedade não vai tirar a minha paz, eu vou ser mansa e paciente como Cristo. A ansiedade não vai ter lugar no meu coração porque eu sei quem é meu Pai, eu conheço, eu sei, eu desfruto do amor dele por mim. Mas como que eu vou desfrutar dessa bênção de paz, do fruto do Espírito, de fé, de tudo isso, se eu não conheço a Deus, se eu não passo tempo com Ele, se eu não sei como que é o trabalhar dele, se eu não edifico minha alma, se eu não alimento meu espírito, se eu não mato essa carne, como? Vamos voltar para a palavra. Vamos voltar a ser cristãos de verdade. Vamos voltar a amar a Deus acima de tudo e confiar no Pai. Vamos expulsar a ansiedade através de um relacionamento com Deus e simplesmente confiando nele. Ele é o Deus do impossível. Você pode dizer, minha causa é impossível, não tem problema, ele é o Deus do impossível.
mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos tirar a ansiedade, vamos acrescentar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesse momento. Através da palavra dele, vamos orar. Senhor Deus Pai, nesse momento eu oro, Pai, te agradecendo por essa palavra. Senhor, nos ensina a confiar no Senhor a cada dia mais, independente da circunstância, da situação, Senhor. Pai, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor venha, meu Pai, dar vigor, dar renovo espiritual, abasteça ela, Pai. Abasteça para que ela prossiga, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco e nos ensina cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fique com Deus.